Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No conteúdo desse vídeo nós iremos apresentar para vocês a história de Caim e Abel. Caim e Abel, que foram os primeiros filhos de Adão e Eva, conteúdo do vídeo anterior desse canal. Para você entender melhor como que se deu a história e também aprender lições de vida com esses personagens que são tão importantes na história sagrada. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem um vídeo novo, um personagem diferente, com uma lição de vida diferente para edificar a sua vida. Então, se você for novo aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos, tá bom? E sem mais delongas, vamos para a história. Bom, certamente você já ouviu falar sobre Caim e Abel. Caim e Abel, que foram os primeiros filhos de Adão e Eva. A história de Caim e Abel, ela está registrada nos primeiros capítulos do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Logo após Deus criar todas as coisas, Deus também criou o homem, Adão e Eva. Inclusive esse é o conteúdo do vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, você pode estar voltando aí, que você vai ver a história de Adão e Eva. Então, logo após Adão e Eva terem pecado contra o Senhor, a queda do homem, após Eva comer do fruto proibido e dar também do fruto a Adão, Deus ele expulsou Adão e Eva do Éden. E os seus filhos protagonizaram um dos eventos mais simbólicos e importantes da história da humanidade. Essa história passou por eras e tempos sendo lida e interpretada de diversas formas. Bom, como tudo começou? Adão e Eva foram expulsos do jardim, do Éden, e por isso não tinham mais a liberdade de uma relação casual com Deus. Então começou-se ali um período em que eles e seus filhos se relacionavam com Deus através de ritos, de cultos, de ofertas, de sacrifícios, de símbolos de gratidão e devoção a Deus. Porque antes da queda do homem, Deus se manifestava a Adão e Eva no jardim todas as tardes, porque o corpo de ambos era revestido de glória, e acesso direto a Deus. Após o pecado do homem, ele perdeu essa glória e passou então a necessitar de ofertas e sacrifícios para só então expurgar o seu pecado e ter acesso a Deus. Hoje nós fazemos isso através do nosso culto a Deus e o nosso sacrifício pessoal ao Todo-Poderoso. O próprio Deus fala que o pecado do homem ele causa divisão entre nós e ele, entre Deus e o homem. Por conta disso também, a nação de Israel nos ensina através dos seus ritos que quando o homem pecava, eles sacrificavam um cordeiro para que ali aquele sacrifício viesse expiar os seus pecados. Mas voltando para a história de Caim e Abel. Os dois eram filhos de Adão e Eva. Eles foram certa vez diante de Deus com as suas ofertas. Segundo o texto bíblico, Abel ele era criador de animais e escolheu um cordeiro imaculado, o melhor do seu rebanho. Caim era agricultor e reservou para ofertar a Deus
parte dos frutos e do seu trabalho. E aí, segundo o texto bíblico, Deus ele atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Com isso, Caim ficou irritado, enciumado e com ira no seu coração. Isso contra o seu irmão Abel. Com o coração inflamado e cheio de ódio, Caim chamou seu irmão Abel para o acompanhar até o acampamento, até o campo, né? E ao chegar em seu destino, Caim usou uma pedra para atacar e matar o seu irmão Abel. De acordo com a tradição judaica cristã, esse foi o primeiro assassinato que existiu. E diga-se de passagem que é o assassinato mais conhecido da história. Diz a história que Caim tentou esconder-se de diante da face do Senhor. Diz o texto bíblico que Deus então perguntou a Caim por Abel, e ele respondeu que não era responsável pelo seu irmão. Porém, Deus o confrontou e expôs o seu pecado, mas Deus não matou a Caim e nem permitiu que ele viesse ser vingado por outra pessoa pela morte de seu irmão. Pelo contrário, a Bíblia conta que Caim foi marcado por Deus e condenado com uma marca. E isso para que ele viesse a vagar pelo mundo com a culpa de ter matado o seu próprio irmão. O crime de Caim foi um marco na história da humanidade segundo a Bíblia. Depois de matar o próprio irmão Abel, a descendência de Caim ela desencadeou uma era, uma geração de grande violência. Essa violência era tão marcante que quase toda a humanidade vivia sem temor a Deus e sem respeito ao outro. Um exemplo disso é Nimrod, né, que foi um dos homens que foi precursor e que deu início ao culto pagão, levando as pessoas à adoração a outros deuses e a entidades demoníacas. Isso é assunto para um próximo vídeo. Eu vou estar trazendo para vocês e explicando melhor sobre Nimrod, um dos homens que foi precursor da idolatria no mundo. Ele que era descendente de Caim. Com isso nós entendemos que a geração futura que sucede aos pais, elas estão muito ligadas àquilo que os pais fizeram. Portanto, é importante que, se nós quisermos ter filhos abençoados e prósperos, é de suma importância que nós tenhamos uma vida regrada na palavra do Senhor, para que a bênção que está sobre nós alcance também os nossos filhos. E quanto aos filhos de Caim, a Bíblia registra como o primeiro filho de Caim, Enoque. Isso está escrito, porém, é importante nós sabermos que esse Enoque não é o mesmo Enoque que foi arrebatado e que não conheceu a morte. A geração dos filhos de Caim, ela se multiplicou e povoaram a terra, porém eram filhos rebeldes. E esse Enoque que nós conhecemos, que não provou da morte, mas que foi arrebatado aos céus antes do dilúvio, era um outro Enoque, descendente de Sete, o filho que Deus deu em lugar de Abel a Eva. Quanto aos filhos de Abel, não está registrado na Bíblia se Abel teve ou não filhos. O que nos é dito no texto sagrado é que Adão e Eva tiveram um terceiro filho, né, chamado Sete, e que de Sete surgiu a geração temente a Deus, e dos descendentes de Sete que nasceram inclusive Matusalém, Enoque, conhecido também como aquele que andou com Deus, e Noé. A história de Caim e Abel é mais do que um registro de um conflito familiar que terminou com o primeiro assassinato da humanidade. Essa é uma história, como a maioria das histórias registradas no livro do Gênesis, que narra a origem das coisas, como o próprio nome do livro fala, a origem, o início, né? No caso da história de Caim e Abel, a narrativa explica a história da violência entre os homens. A história de Caim e Abel é um lembrete de que o mal é uma barreira que, quando ultrapassada,
pode contaminar as pessoas, trazendo sentimentos e ações que podem marcá-las para sempre. Inclusive, pode influenciar nas próximas gerações, como nós vemos na geração de Caim e como nós vemos na descendência e geração de Sete. Uma que foi abençoada e uma outra que foi amaldiçoada. A violência inaugurada por Caim, ela vai culminar no dilúvio. Quando você lê a história de Caim e Abel na Bíblia, pode perceber que o pecado de Adão e Eva tiveram mais consequências do que somente a expulsão do Éden. Porque Caim e Abel, seus filhos, marcam a história da violência e da maldade humana. Um irmão que mata o outro por ciúme, por ira, por inveja, é uma geração influenciada pelo pecado e pela maldade. E essas são amostras de que as consequências do mal e do pecado são maiores do que parecem ser. Portanto, nós entendemos que é de suma importância que nós tenhamos cuidado com o pecado, porque ele pode trazer consequências não somente atuais para aquele que comete o pecado, como também pode trazer consequências futuras para si, para aquele que comete o pecado, bem como para os seus descendentes. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos fugir e resistir ao pecado, porque como a própria palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe a sua vida, espero poder ter contribuído de alguma forma com esse vídeo. Se for importante, deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe nos grupos, seja um abençoador desse canal, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo.